Obrigada, Senhor, por essa oportunidade de meditarmos na Tua palavra, de aprendermos mais de Ti. E nós agora consagramos a Ti essa conexão, consagramos a Ti essa chamada, consagramos a Ti, Senhor, a vida do Flávio, para que ele possa entregar aquilo que o Senhor já ministrou no coração dele. Usa ele, Senhor, com autoridade, com temor. Nós queremos aprender através do Teu Filho, os Teus ensinamentos. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Graça e paz a todos. Eu até gostaria de fazer um comentário que é muito gratificante de estar fazendo esses devocionais, que é muito diferente de leitura da Bíblia, né? A leitura da Bíblia, a gente, como se a gente fizesse apenas superficialmente, mas quando a gente faz um estudo devocional, a gente se aprofunda, a gente tem muito mais entendimento. Graças a Deus, nós estamos fazendo esse devocional, já fizemos de Jeremias, Daniel, ontem foi do Abacuque, né? Não, Obadias. E hoje a gente inicia o livro de Joel, são 3 capítulos. Então, vou fazer diferente hoje. Antes de começar a ler o capítulo 1 de Joel, eu vou fazer uma dissertação aqui do texto, o que nós vamos encontrar no texto, e depois, através da leitura, a gente possa estar se identificando. Então, no capítulo 1 do livro de Joel, ele nos transporta para um cenário de desolação profunda. Uma terra arrasada por uma sequência devastadora de pragas e gafanhotos, seca e fogo. Embora, à primeira vista, o texto pareça apenas um relato histórico, né, da calamidade, ele carrega uma mensagem profética atemporal sobre o juízo de Deus, o estado espiritual de um povo e o chamado urgente ao arrependimento. Joel, cujo nome significa O Senhor é Deus, foi um profeta levantado em tempos incertos, provavelmente no reino de Judá, com a missão de interpretar a crise como um alerta divino. A descrição da invasão dos gafanhotos é simbólica e didática. Eles não são apenas insetos devoradores, mas representam a manifestação do juízo de Deus sobre uma nação que se afastou da aliança e da dependência do Senhor. Em 4 estágios de destruição, que é o cortador, migrador, devorador e destruidor, o profeta Joel descreve com o juízo de Deus, como que o juízo de Deus pode ser progressivo, impactando todas as esferas da vida. Algumas palavras que a gente vai ver, como despertai, seca, lamentação, jejum e dia do Senhor, funciona como gatilhos teológicos e espirituais. O profeta Joel, não apenas denuncia a tragédia, mas também convoca o povo a acordar da sua apatia espiritual. A terra seca simboliza o coração endurecido. Deixa eu ver uma coisa aqui, peraí. Ah, tá. Pensei que não estava gravando. Simboliza o coração endurecido. E a ausência de colheitas representa a ruptura do relacionamento com Deus. A dor coletiva é um espelho do distanciamento espiritual. Assim, esse profeta Joel chama não só os indivíduos, mas toda a comunidade, os sacerdotes, os anciões, os trabalhadores jovens, a se humilhar, jejuar e aclamar ao Senhor. A expressão Dia do Senhor surge com força nesse primeiro capítulo, e reaparece ao longo do livro, indicando o tempo de juízo iminente, mas também a possibilidade de restauração. Esse dia, do Dia do Senhor, é tanto uma advertência quanto uma janela de oportunidade. Através dele, Deus revela que as crises presentes são sinais de algo maior e que há esperança mesmo no vale da destruição. Desde que é lógico que haja arrependimento genuíno. Portanto, aqui no capítulo 1 de Joel, não é apenas um lamento histórico, é um convite à reflexão sobre o modo como vivemos, sobre nossas prioridades e sobre a necessidade de voltar ao Senhor,
com o coração contrito. Quando tudo parece estar a gente vai ver, como os campos secos de Judá, ainda assim Deus chama, orienta e oferece restauração. O juízo não é o fim. Oh, meu Deus, juízo não é o fim, mas pode ser o início de uma nova história, se houver arrependimento verdadeiro, lógico, e clamor sincero. O mesmo Deus que envia o fogo é aquele que promete derramar o seu espírito sobre toda a carne. Então aqui a gente vai começar a partir de agora, lendo o livro de capítulo 1 de Joel. A palavra do Senhor que veio a Joel, filho de Petuel. Ouçam isto, anciãos. Escutem todos os habitantes do país. Já aconteceu algo assim nos seus dias? Ou nos dias dos seus antepassados? Contem aos seus filhos o que aconteceu, e ele aos seus netos, e os seus netos à geração seguinte. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. O que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. O que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu. Acordem, bêbados, e chorem. Lamentem-se, todos vocês, bebedores de vinho. Gritem por causa do vinho novo, pois ele foi tirado dos seus lábios. Uma nação poderosa e inumerável invadiu a minha terra. Seus dentes são dentes de leão, suas presas são de leoa. Arrasou as minhas videiras e arruinou as minhas figueiras. Arrancou-lhes a casca e derrubou-as, deixando brancos os seus galhos. Planteiem como uma virgem em veste de luto que se lamenta pelo noivo da sua mocidade. As ofertas de cereal e as ofertas derramadas foram eliminadas do templo do Senhor. Os sacerdotes que ministram diante do Senhor estão de luto. Os campos estão arruinados, a terra está seca. O trigo está destruído, o vinho novo acabou, o azeite está em falta. Desesperem-se, agricultores, chorem, produtores de vinho. Fiquem aflitos pelo trigo e pela cevada, porque a colheita foi destruída. A vinha está seca e a figueira murchou. A romanceira, a palmeira, a macieira e todas as árvores do campo secaram. Secou-se ainda mais ainda, a alegria dos homens. Ponham veste de luto, ó sacerdotes, e pranteiem. Chorem alto, vocês que ministram perante o altar. Venham, passem a noite vestidos de luto, vocês que ministram perante o meu Deus. Pois as ofertas de cereal e as ofertas derramadas foram suprimidas do templo do seu Deus. Decretem um jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam as autoridades e todos os habitantes do país no templo do Senhor, o seu Deus, e clamem ao Senhor. Ah, aquele dia, sim, o dia do Senhor está próximo. Como destruição poderosa da parte do Todo-Poderoso, ele virá. Não é verdade que a comida foi eliminada diante dos nossos próprios olhos e que a alegria e a satisfação foram suprimidas do templo do nosso Deus? As sementes estão murchas debaixo dos torrões da terra. Os celeiros estão em ruínas. Os depósitos de cereal foram derrubados, pois a colheita se perdeu. Como muge o gado. As manadas andam agitadas porque não têm pasto. Até os rebanhos de ovelhas estão sendo castigados. A ti, Senhor, eu clamo, pois o fogo devorou as pastagens e as chamas consumiram todas as árvores do campo. Até os animais do campo clamam a ti, pois os canais de água se secaram e o fogo devorou as pastagens. Glória a Deus, Pai, por essa palavra maravilhosa que o Senhor coloca para a gente como aprendizado, Pai. E toda essa catástrofe, tudo o que acontece
Todo o juízo de Deus é para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. Quantas vezes, em meio às perdas, secas e crises da vida, nós nos perguntamos: onde está Deus? O livro de Joel, nesse capítulo 1, começa exatamente nesse cenário, uma terra devastada, um povo desolado e um juízo visível. Gafanhotos, seca, fogo e ausência de frutos não eram apenas acontecimentos naturais, eram sinais espirituais. Aí o profeta o Joel, o profeta do arrependimento, nos mostra que Deus fala também por meio das calamidades, que foi isso que nós vimos lá. Elas não são apenas destruição, mas convite ao retorno. Deus está chamando: ei, estou aqui, venha para mim. Mas a gente é muito teimoso, né? A gente quer andar com as próprias pernas, fazer do nosso próprio jeito. A tragédia que atinge a terra é o reflexo de um povo que abandonou a presença de Deus. Nesse livro 1 aí, no capítulo 1, encontramos aquelas palavras-chave, né, que nos conduzem a entender a mensagem do Joel. Por exemplo, gafanhotos. Juízo chegou em várias formas e fases, consumindo tudo. Pode ver que são 4 tipos de gafanhotos, que são 4 fases, uma seguida da outra. A gente tem lá a palavra-chave, que é o despertar, que é um apelo de Deus para que o povo acorde espiritualmente. Nós temos também palavras lá como seca e desolação, que não são apenas física, mas é um reflexo da aridez espiritual, uma aridez que o povo vivia naquela época lá, em Jerusalém, Judá, e que não é muito diferente do que a gente vive hoje, né? Uma aridez espiritual. E também temos aquelas palavras como lamentação e jejum, que a resposta esperada não é uma murmuração, mas um arrependimento. E a gente vai ver muito também, é muito falado também, o dia do Senhor, que é um tempo de juízo, é um tempo da intervenção divina, mas que pode se tornar um tempo de restauração. A gente se pergunta, na aplicação desse que a gente vê hoje, o que Deus está permitindo secar em sua vida, em nossa vida? Talvez esteja passando por uma seca no casamento, nas emoções, nas finanças, ou no ministério. A pergunta de Joel ecoa até hoje. Você está ouvindo a voz de Deus nesse tempo de crise? A seca pode ser um sinal, não de abandono, mas de um chamado. Deus não quer destruir a gente, Ele quer restaurar a gente. Às vezes Deus permite a ruína da terra para restaurar o coração. Ah, ainda no capítulo 1 é duro, mas não é o fim. Ele prepara o caminho para o capítulo 2, onde Deus promete que ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o coração, com jejum, com choro e com pranto. A mensagem de Joel é clara. Deus disciplina, mas também perdoa. Deus seca, mas também faz brotar. Deus julga, mas também salva. Que hoje a gente não endureça os nossos corações. Que a gente use o tempo para voltar ao Senhor com sinceridade. Aquele que permite a crise também está pronto para restaurar a gente. A gente vê aqui, estava pesquisando, né, quem era Joel. Joel é o significado da palavra Joel, é o Deus, é o Senhor. Aí eu pesquisei bastante do tempo de Joel, né? Quando que apareceu Joel? Eu achei muito, tem muitas dúvidas ainda de quando que Joel apareceu, que não é bem explícito na Bíblia, mas aqui a gente tem uma probabilidade que ele seja o pós o pós Babilônia, né? O pessoal foi pós cativo da Babilônia. Então, o que nós vemos aqui a devastação no capítulo no 1, no versículo do 1 ao 4, a gente vê nesse livro aí a devastação
incomparável. Joel descreve uma calamidade sem precedentes, uma praga de gafanhotos, uma perda total, colheitas, vinho, alegria, sustento. A gente se pergunta, né? Quantas vezes Deus permite que nossa terra, né, a nossa vida, nossos planos, família, ministério, seja abalada para nos chamar de volta ao essencial? E a gente é duro de coração, né? É seco de coração. O que Deus está permitindo ser abalado na nossa vida para chamar de volta para Ele? O que está acontecendo com a minha vida? O que está acontecendo com a vida para Deus mostrar o que está acontecendo? E aí no versículo dos 5 a 12, que tem lá, despertar bêbados, lamentar lavradores, Joel convoca todos os grupos da sociedade, ricos, pobres, trabalhadores, religiosos. O problema não é só material, mas espiritual, alegria, a presença de Deus desapareceram. Tudo está seco, inclusive o coração do povo. A gente pode ler isso aí do versículo 5 ao 12. Deus está chamando. Fala, filho, ei, atenção aqui na igreja. Deus está chamando a atenção da igreja, das famílias, dos líderes. Todos devem acordar. A pergunta é para nós, para mim, para vocês. A gente tem ouvido a voz de Deus em meio às crises? Quando acontece alguma crise, o que a gente faz? A gente só fica chorando? A gente lembra? Será que a gente está se lembrando que tudo tem um propósito? Que Deus sempre esteve no controle? Nunca esteve fora do controle? A gente vê algumas calamidades e fica se perguntando, né? Por que Deus permite que essas coisas aconteçam? Mas ele permite que aconteça porque ele está falando, ei, filho, venha, estou aqui de braços abertos, se arrependa. Isso aí que a gente vê no versículo dos 13 e 14, um chamado de arrependimento coletivo. Ele coloca lá no versículo 14, santificai em jejum, convocai uma assembleia solene. O arrependimento, quando tem alguma catástrofe, não é individual, não é apenas uma pessoa, mas também do coletivo. O jejum e a oração são as respostas espirituais para as crises. Então, quando tem uma crise, o que a gente faz? A gente tem que clamar a Deus. A gente vai jejuar, a gente vai orar e pedir que seja feita uma restauração. Primeiro, a gente tem que reconhecer a falência humana e a partir daí é o começo da restauração. A restauração começa com humildade e quebrantamento, onde há jejum e arrependimento, Deus sempre responde. Quem pode levantar e falar que Deus nunca respondeu? Eu até comentei com a Cris uma situação aqui na empresa, né, que eu estava com dificuldade de resolver uma questão de TI, né, e não conseguia, o diretor que estava me cobrando, e eu tentando agir pelas minhas próprias forças, não conseguia de jeito nenhum. Aí eu falei, gente, eu tenho uma ferramenta incrível, eu tenho Deus do meu lado. Aí eu orei e pedi, Deus, por favor, eu preciso de uma solução para esse problema. Me ajuda. No dia seguinte eu vim aqui, puf, achei a solução. Foi uma coisa assim, por quê? Porque eu reconheci que eu precisava de Deus, eu clamei para Deus e Deus responde, ele responde na hora. Aí nós vamos ver ainda no capítulo 1, do versículo 15 até o 20, o dia do Senhor e a esperança em meio ao clamor. Aí no versículo 15 está escrito lá, que dia, porque o dia do Senhor está perto. O dia do Senhor, ele aponta para o juízo, mas também para a ação divina. E Deus vai agir. Até os animais, quando a gente está em falta com Deus, até os animais pagam o preço. Até os animais clamam a Deus. A gente vê lá no versículo 20. Os animais clamam a Deus. A criação sente a ausência de bênção. E aí o profeta
Joel, ele reconhece que só Deus pode restaurar a terra. Mesmo quando tudo parece perdido, ainda há esperança em Deus. Ele ouve o clamor do povo. Então, é aquela pergunta que todo mundo, que eu faço para todo mundo. A gente tem clamado como Joel, ou a gente tem se conformado com a destruição? A gente já vê, a gente viu tantas calamidades, né? Tanta catástrofe aconteceu aí, há um tempo atrás, aí teve a inundação lá no Rio Grande do Sul. O que será que aconteceu, aquela inundação tremenda? A gente sabe a resposta. Então, a conclusão que a gente tira de tudo isso aí, quando tudo está em ruínas, ainda é tempo de buscar a Deus. O juízo de Deus é um convite à restauração. Como que funciona? A gente sempre fala, eu sempre falo aqui, já falei em outros devocionais, como funciona a restauração. Primeira coisa, a gente reconhecer. A gente reconhecer que a gente é pecador, que a gente está em falta com Deus, clamar, suplicar, confessar os nossos pecados, aí sim vai ter a restauração. Deus permite a seca para produzir sede por ele. Esse é o sentido da seca. Quando a gente está em seca, a gente tem sede. Sede de quem? De Deus. Quando a terra está seca, o céu ainda está aberto. O dia do Senhor expressa o tempo do juízo divino, mas também aponta para a ação decisiva de Deus na história. Mostra que Deus julga, mas também ele restaura. Então, deixa eu ver aqui, o que eu mais anotei para esse capítulo 1, que é cheio de informações, cheio de. É rico em detalhes. Eu acho que eu tenho o que eu trouxe. Acho que eu trouxe é isso aí. Alguém quer comentar alguma coisa sobre o que foi colocado no livro de Joel, capítulo 1? Bom, então vamos fazer a oração e a gente encerra esse devocional de hoje. Vamos lá. Ai, cadê? Senhor, desperta meu coração. Perdoa a minha indiferença, que eu não me acomode no meio das perdas, mas reconheça tua mão me chamando de volta. Que eu e minha casa sejamos encontrados em arrependimento verdadeiro, para que a tua restauração venha sobre nós. Em nome de Jesus. Que todos tenham uma ótima tarde, que meditem sobre tudo que foi falado hoje e se arrependam, confessem os pecados e se arrependam, que Deus está de braços abertos te esperando. Tenham todos um ótimo dia, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.